Olá, estamos em mais um Devocional Diário e o nosso tema é sobre mordomia. E hoje nós vamos falar sobre dízimo. Nossa, é uma coisa que às vezes assusta muita gente, gera certa controvérsia, mas vamos entender isso aí à luz da palavra de Deus, como que funciona, amém? Vamos lá, o nosso primeiro tema, hoje nós vamos usar dois textos, está em Gênesis capítulo 14, né? Do verso 17 em diante, que diz o seguinte: quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer, o rei que estava com ele, o rei de Sodoma, foi ao encontro dele no vale de Safé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. E o outro tema nosso está também em Mateus, capítulo 23, verso 23, que diz: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do entro, do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Ora, usando esse texto aqui, muitos falam que Jesus não fala sobre dízimo no Novo Testamento. Eu discordo completamente. Porque Jesus, como um judeu, né, da sua época, fazia todos os preceitos da lei, Jesus ele era dizimista, ele era ofertante também. E quando questiona ele, os fariseus questionam ele sobre o negócio do imposto, e quando Jesus é enfático, fala assim, ó, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, o que eles estavam querendo fazer, na verdade, essa jogadinha em cima de Jesus? Fala assim, olha, ou nós damos a oferta para Deus ou nós temos que pagar imposto. Para quem nós temos que tá colocando isso daí, esse tributo, né? Aí Jesus fala assim, olha, a moeda de César, você vai dar a César o que é de César, mas aquilo que Deus estabeleceu, você tem que dar para Deus. E isso no Novo Testamento a gente vemos que a primeira igreja, a igreja primitiva, ela não tinha um Novo Testamento fechado, que ela só fechou depois do ano 100, do ano 60 ao ano 100, que foi mais ou menos que foi escrito os evangelhos, as cartas paulinas, tudo. Até chegar lá, fechar o novo cano da nova aliança, as pessoas questionam sobre o que Lucas falou em Atos dos Apóstolos, mas esquece daquilo que, que Paulo falou também a Timóteo, quando fala sobre a estrutura da igreja, né? Que até que os sacerdotes, né, aqueles que ensinavam a palavra, deveriam ser dignos de dobro pagamento. E a gente sabe que o dízimo ele é um ato de fidelidade, um ato de amor. E se você olhar que quando você patrocina a obra de Deus, você é coparticipante desse ministério. Deus quer que você seja coparticipante. No Antigo Testamento ele fala sobre Ageu, que o povo tem colocado o dinheiro no saquetel furado porque tem esquecido da casa de Deus. Quando fala em Malaquias, fala também de como alguns sacerdotes agem de forma errônea sobre o formato de entregar o dízimo e oferta. E nesse contexto que fala em Mateus, é que os fariseus estavam mais preocupados com o ritual do que com a essência da fé. Fé, justiça e misericórdia. É isso que Deus nos deu quando deu o seu Filho. Ele nos deu pela fé para que crescemos nele. A justiça, que nós fomos justificados no seu sangue e na misericórdia. E Cristo fala, né? O autor dos Hebreus de Paulo fala que nós somos sacerdócio segundo Melquisedeque, o sacerdócio não da lei, mas da graça de Deus. E se você olhar o que Melquisedeque entregou para Abrão, na época, né, conhecido como Abraão, depois do que Deus fez com ele, foi o que? Pão e vinho.
Você já entendeu isso aí, o recado qual que foi? Quem que apresentou o pão e o vinho como uma nova aliança? Justificamos isso daí, né? E depois disso daí, dessa entrega do seu corpo e do seu sangue, Abraão entregou seu dízimo. Deus, ele é maravilhoso, que ele faz tudo, porque o Antigo Testamento revela o novo, né? Que Cristo entregaria o seu corpo e nós seríamos coparticipantes do seu reino, por isso que Abraão teve essa liberdade de dizimar a casa de Deus. O dízimo não é para você sentir peso, pelo contrário, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Isso aí é só apenas um motivo, porque uma coisa eu falo para você, meu irmão, você que tem a olho firmado na igreja, muitas pessoas veem que a biqueira está aberta porque tem gente patrocinando aquilo lá. Muitos bares estão destruindo famílias porque tem pessoas patrocinando, né? Coisas erradas, jogatina, tem pessoas patrocinando. Então cabe a nós, como crentes convertidos, cheios de amor a Deus, como foi falado, fé, misericórdia e justiça. Você só pode ser um dizimista se você é uma pessoa justificada por Deus. Porque os ímpios, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, esses não herdarão o reino. Simples assim, gente. Então que possamos ver e ter esse temor e tremor ao devolver aquilo que pertence a Deus. Porque o que vamos dar a César pertence a César, mas continuamos a dar a Deus o que é de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Tamo junto nessa aí para prosseguir a obra do Senhor. Que Deus te abençoe e deixa Deus te usar.